Boa noite. Sob o argumento de que era uma fake news, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que fosse retirada do ar uma reportagem publicada no site O Antagonista e na revista digital Cruzoé, no último abril. A matéria descrevia uma delação premiada de Marcelo Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. Nela, o empresário revelava ser o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, abre aspas, o amigo do meu pai, fecha aspas, constante dos arquivos de recebimento de propina da empreiteira. As casas de 7 cidadãos brasileiros tiveram seus computadores levados. Uma delas foi a do general da Reserva do Exército, Paulo Chagas, candidato ao governo do Distrito Federal com o apoio do presidente Bolsonaro. A atitude imposta pelo STF conseguiu acirrar todos os ânimos. O dos bolsonaristas, que gritaram nas redes sociais pelo impeachment dos ministros do Supremo, o dos senadores, dispostos a instaurar a CPI da Lava Toga, o da esquerda, preocupada com a censura, e o dos militares, dispostos a defender a honra da corporação. O Opinião Pernambuco de hoje vai conversar sobre STF e censura. São nossos convidados. Glauco Salomão, professor de Direito Constitucional da Unicap e da UPE, e Andréia Trigueiro, integrante da diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite. Muito bem-vindos hoje aqui ao Opinião Pernambuco para conversar sobre STF e censura. E professor Glauco, vamos tentar entender o que aconteceu. Afinal de contas, na sua opinião, os ministros Toffoli e Alexandre de Moraes atentaram contra a liberdade de expressão? Inicialmente, obrigado pelo convite e participar do programa. Essa é uma questão que realmente acirrou o debate. E para a gente entender um pouco o papel do Supremo nessa discussão toda, é importante ter em mente que o tribunal ele tem a função institucional justamente de atuar na proteção de direitos fundamentais, das liberdades individuais. E esse papel do tribunal é normalmente visto quando essas liberdades são ameaçadas por atos do governo, do poder legislativo, e aí ele se projeta como um espaço de tutela das liberdades. Então, nesse caso, o tribunal, que deveria ser a instância de proteção, acabou sendo o protagonista na violação de direitos. Então, é muito perigoso quando o tribunal, por qualquer razão, ele tenta fazer um controle prévio do conteúdo de uma matéria que vai ser divulgada ou que foi divulgada. E, sobretudo, quando há uma crítica ou até a reprodução de um documento verdadeiro que expõe algum envolvimento de algum ministro supremo. Como agente público, ele tem que ter a maturidade de que ele está exposto à crítica e que ele tem um dever de transparência, e se houver algum tipo de questionamento, que isso tem que ser esclarecido, mas não usar a instituição do tribunal para intimidar veículos de comunicação. Andréia, enquanto jornalista, no seu entendimento, houve algum erro por parte dos jornalistas que fizeram a matéria? Porque foi alegado de que a PGR não teria recebido o tal documento que foi publicado e que, por isso, haveria um erro. No seu entendimento, ocorreu um erro por parte dos jornalistas? Olha, eu entendo que, se houve erro por parte dos jornalistas, as comissões de ética, né, sejam elas estaduais ou a Comissão de Ética Nacional, que é ligada à Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, essas instituições é que são responsáveis por observar o cumprimento do Código de Ética, que é o código que nós todos, jornalistas, devemos respeitar. Esse código, ele informa quais são os nossos direitos e os nossos deveres. E ali é a instância para averiguar, analisar, observar o cumprimento dessas regras. Jamais é admissível que se condene um jornalista à supressão ou ao silenciamento
na sua atividade profissional, se ele trabalha com informações que são de interesse público. E aí há uma diferença. Interesse público e interesse do público são duas coisas muito diferentes. Então, quando o jornalista está trabalhando na sua função social, defendendo os interesses públicos, ele não pode ter a sua atividade profissional suprimida, interrompida, estancada. Isso é inadmissível numa democracia. Inclusive, nós temos pesquisas, né? O professor Juliano Domingues, nós estávamos falando sobre ele, ele tem uma pesquisa muito interessante que mostra a liberdade de expressão e o nível de democracia nos países. Então, quanto menos liberdade de expressão nós temos, a nossa democracia se revela mais frágil, mais comprometida. Isso é um problema, porque a imprensa precisa ser livre, precisa ser autônoma, a liberdade de expressão precisa ser garantida, inclusive quando ela contraria as nossas próprias expectativas. Nem sempre a gente vai ser pauta de uma matéria e vai achar que aquela cobertura foi a melhor cobertura, mas nem por isso a gente pode violar o direito da imprensa de divulgar os fatos, de levantar possibilidades de interpretação para que a sociedade tire as suas próprias conclusões. Né? Agora, o fato está diretamente ligado à Lava Jato, né? Porque foi uma delação no âmbito da Operação Lava Jato. E aí eu queria ler um trechinho. Eu trouxe vários trechos do que ocorreu para ajudar nesse entendimento. Toffoli, Mendes e Lewandowski tiraram de Curitiba parte da delação da Odebrecht. Então, tiraram lá de Curitiba uma parte. E aí o Dallagnol, que é o procurador, que é bastante conhecido, declarou o seguinte à CBN: os três mesmos de sempre do STF que tiram tudo de Curitiba e mandam tudo para a Justiça Eleitoral e dão sempre habeas corpus. E assim mandam uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção. Talvez, aí, queria saber a opinião do senhor. No entendimento do Supremo, foi a partir dessa questão que veio todo esse incômodo com essa reportagem do amigo do meu pai? Será que foi aí onde nasceu o problema? Talvez, a gente pode falar que talvez tenha sido uma gota d'água, né? Mas esse acirramento entre integrantes da Lava Jato em Curitiba e alguns integrantes do Supremo, isso já vem de algum tempo, né? Então, existem ministros do Supremo que têm se manifestado de maneira muito crítica a alguns atos da Lava Jato, que são considerados por eles como atos abusivos, e daí entra a delação premiada, uma série de atitudes, mas me parece que insistir nessa dicotomia de a crítica à Lava Jato significa ser conivente com corrupção, ou seja, ou é 8 ou 80, ou é do bem ou é do mal, acho que isso não permite avançar no debate. Acho que é mais importante compreender que, por mais importante que seja a operação, mas ela também está suscetível à crítica e é importante haver instituição de controle no eventual abuso. Agora, de fato, isso provocou um estopim e, de todo modo, não seria uma justificativa legítima para haver um controle de conteúdo sobre a matéria que foi publicada no veículo de comunicação. Quem deve decidir o que é fake news, Andréa? Olha, fake news é uma notícia falsa, né? Existem formas, estratégias, aplicativos de checagem. O bom jornalismo, ele tem compromisso com a verdade, com a veracidade dos fatos, e é muito fácil identificar quando o fato não é verdadeiro. Isso aí, qualquer pessoa que tem acesso aos canais, portais de transparência ou outros espaços onde a gente pode checar informações, pode fazer isso. Agora, eu queria fazer uma observação, já a partir da tua fala, Glauco, de uma reportagem que eu li da jornalista que foi assessora do Moro na época em que a Lava Jato era pauta diária. E essa menina, eu esqueci o nome dela agora, ela fazia uma observação muito interessante, que era o seguinte: todas as pautas da Lava Jato eram compradas, né? Compradas é uma expressão que a gente usa no jornalismo, que não envolve dinheiro exatamente. Assim, a imprensa aceitava, ela publicava, então a gente chama assim, comprava a pauta sem checagem. Então, a Lava Jato, de um modo geral, ela se acostumou, digamos, a que suas pautas fossem publicadas sem muita crítica, sem muita checagem. Inclusive, uma das falas dessa jornalista, isso está por aí, pela internet, se alguém quiser procurar, ela diz justamente isso: não havia crítica, não havia questionamento, não havia nenhuma
atitude por parte da imprensa que botasse em xeque as pautas que ela enviava. Essa menina, inclusive, ela depois engordou muito, ela teve ansiedade, ela precisou tomar remédios controlados porque ela não dormia. Ela saiu desse trabalho depois de algum tempo, porque realmente ela passou por situações muito conflituosas na atividade profissional dela, mas ela faz essa autocrítica. Então, a Lava Jato, ela cresceu e se configurou num cenário onde todas as pautas eram aceitas. Então, fica difícil você chegar no momento em que a crítica vem, o questionamento vem, ninguém quer ser questionado, as pessoas querem estar acima de qualquer suspeita. E o papel da mídia é fazer justamente essa fiscalização, fazer a mediação entre a sociedade e as instituições para que o cidadão tenha acesso a informações que ele sozinho não poderia acessar. Um jornalista pode chegar a um procurador, a um promotor, à justiça e a outras instituições que nem sempre o cidadão chega. Então, se você tira desse mediador essa autonomia, esse protagonismo, essa independência de poder perguntar e questionar, você está tirando a possibilidade de entender melhor os processos políticos, jurídicos, enfim, que a gente vive na sociedade brasileira, né? Não só na sociedade brasileira, mas na sociedade de um modo geral. E aí eu acho que a Lava Jato ficou um pouco mal acostumada em ter suas pautas sempre publicadas e quando os questionamentos vêm, há um incômodo, né? Isso. Agora, onde é que acaba a liberdade de expressão? E aí o bom jornalismo, no caso que a Andréia está citando, né, que é esse jornalismo que coloca o dedo na ferida mesmo. Cumpre o seu papel, né? E catuca. Onde é que termina esse jornalismo e começa injúria, calúnia e difamação? Como é que a gente consegue distinguir? Essa é uma temática extremamente complexa, porque Sim. por mais que a gente tenha definições abstratas do que é a liberdade de expressão, direito à informação, liberdade de pensamento, que envolve o direito à crítica, uma crítica veemente, inclusive, mas a gente pode aqui estabelecer uma zona em que essa liberdade ela é um direito legítimo e também a gente tem como entender uma área de certeza da intimidade, da privacidade, da honra das pessoas, né? De todo modo, um critério que tem sido utilizado nos tribunais, em primeiro lugar, é que não faz parte da liberdade de expressão manifestações de ódio, né? Discursos de ódio. Isso aí não integra a liberdade de expressão nem do jornalista, nem de qualquer outra pessoa. Então, a utilização da palavra para atingir, denegrir, ou tentar diminuir um determinado grupo, racismo, discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, isso não compõe a liberdade de expressão. Sim. Então, isso aí não é só um ilícito civil, mas também, inclusive com base em decisões recentes do Supremo, caracteriza agora crime de racismo. Que não foi o caso, né? Isso. Tá começando a acontecer um fenômeno, a gente sabe que fake news existe, obviamente, é uma coisa muito séria. Sempre existiu, né? Isso. Aqui a gente tem no Recife, por exemplo, o estouro da Tapacurá. Aquilo foi a maior fake news, não sei se vocês conhecem essa história. Sim. Geraldo Freire e J. Ferreira, na década, nem sei, gente, se foi 70, se foi 80, criaram um boato, eles dizem que não tinha notícias quentes naquela manhã, e aí eles inventaram essa história que criou um pânico nas pessoas e as pessoas tiraram os móveis das suas casas, botaram no telhado, foram para a casa de parentes que moravam em lugares mais altos. Isso foi uma fake news que não tinha esse nome, né? Era boato. Sim, mas está começando a se chamar tudo de fake news e sem critério também, Andréia, e isso acabar também prejudicando a atividade jornalística séria. Isso já começa a acontecer também? Sim, as pessoas começam a usar as expressões porque vira moda e hoje fake news virou uma moda. Então nem tudo é fake news, mas é preciso entender o que é fake news, o que são... Algumas pessoas até repelem essa expressão fake news, né? Notícias falsas, Sim. Notícias que não são verdadeiras. E o compromisso do jornalismo deveria ser sempre com a verdade, né? O bom jornalismo, ele se compromete com a verdade. No entanto, a gente sabe que nem sempre o jornalista ele vai estar em boas condições de trabalho, o que não justifica, mas ajuda a gente a entender um pouco. A gente tem redações hoje cada vez menores, mais enxutas, os salários menores, muitos alunos ainda nas redações com o papel dos profissionais, fechando caderno, fechando jornal, isso não é correto também. E o tempo de trabalho ficou menor se comparado ao volume de trabalho. Isso faz com que a qualidade do bom jornalismo seja comprometida. E aí, às vezes, não dá para checar, às vezes
não deu tempo, vai ter que publicar, checa depois que publica. E aí você vai encontrar diversas situações que levam a esse contexto aí dessa proliferação. Agora, que a sociedade se apropriou sem saber exatamente o que é, isso aí é fato. Eu também queria falar uma coisa que é o seguinte, a minha liberdade de expressão, ela não me dá o direito de ferir os teus direitos, né? Eu dou também uma disciplina de Direitos Humanos e Jornalismo e aí a gente fala sobre ética. E todo mundo, assim, os meninos no terceiro período, curiosos, né? Mas o que, afinal, é ética? E aí, para chegar a um entendimento sobre o que é ética, é muito simples, né? Dizer assim, olha, tudo que você não gosta que seja feito com você, se você pensa em fazer com o outro, isso é antiético. Então, a ética é aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, que eu fosse, da maneira como eu fosse tratada. Então, eu não gostaria de ser tratada com palavrões, com xingamentos, com mentiras. Eu não gostaria, por exemplo, às vezes, que a minha imagem fosse publicada, divulgada. Então, tudo isso que eu olho para mim e vejo, entendo como um conjunto de princípios que eu quero que seja respeitado comigo, eu preciso também fazer com que eu respeite isso nas outras pessoas. Então, a minha liberdade de expressão, ela se encerra, ela acaba, ela não me dá o direito de caluniar, de difamar, de cometer crimes contra a tua intimidade, a tua imagem e por aí vai. Eu acho que se a gente começar a pensar assim, entende. Vamos fazer um intervalo? Já. Hoje a nossa conversa é sobre STF e censura. Voltamos já. O Opinião Pernambuco está discutindo STF e censura. Para participar desta conversa, convidamos Glauco Salomão, professor de Direito Constitucional da Unicap e da UPE, e Andréia Trigueiro, integrante da diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Agora uma pergunta. Diante do ocorrido, acaba que o efeito foi inverso? O amigo do meu pai ficou mais conhecido, ele quis ocultar e acabou que o público ficou mais atento ao que ocorreu, na opinião de vocês? Eu acho que pode-se dizer isso. É bem provável que se a notícia tivesse sido veiculada normalmente, sem nenhuma interferência, aquilo passaria, talvez ali provocasse uma outra discussão naquela semana, mas depois viriam outras notícias e tomariam a pauta. Mas, sobretudo, até a André estava falando agora, sobretudo com as redes sociais, então, a intervenção do Supremo Tribunal Federal, e pelo simples fato de ser a intervenção do Supremo, quer dizer, a mais alta corte do país, num procedimento que não é tão comum, quer dizer, o presidente da corte abrir um inquérito, designar um relator para conduzir aquele procedimento, e por conta de uma notícia que foi veiculada, então isso chama a atenção. Então, naturalmente, acho que muita gente, eu nem estava sabendo disso. Agora que houve toda essa confusão, eu vou atrás para saber que matéria foi essa, né? Então, talvez tenha sido realmente... Tenha dado esse efeito inverso. Agora, a gente sabe, né, André, que o ministro Gilmar Mendes costuma reagir com ações judiciais, quando se considera ofendido. Já processou, vou falar alguns nomes aqui: Paulo Henrique Amorim, Luiz Nassif, Rubens Valente, Clóvis de Rossi Barros Filho, Guilherme Boulos, Mônica Iose e José de Abreu. O que aconteceu agora, né, o mais recente, esse caso de Toffoli com o Alexandre de Moraes? A gente pode dizer que são coisas parecidas, na sua opinião, ou não? Que o ministro Gilmar vem fazendo desde 2002... A gente, na sua opinião, é de outra categoria. Não sei se eu estou conseguindo ser clara na minha pergunta. Eu acho que, do ponto de vista jurídico, o Glauco tem mais condições de responder isso, mas o que eu posso dizer é: existe uma tensão muito clara entre Gilmar e o jornalismo. Existe uma relação aí tensa, né, de tensão.
Gilmar Mendes, né, vale lembrar, é o ministro que derrubou a lei de imprensa e junto com ela o diploma de jornalista. A categoria entendeu que ali foi uma questão moral, política, de tirar forças, vamos dizer assim, do campo do jornalismo, do campo da imprensa, a partir dessa supressão, vamos dizer assim, do diploma, tirando a necessidade de se graduar, de se estudar sobre ética, sobre fake news, sobre políticas públicas, sobre o papel das instituições, por exemplo. E aí a gente encontra um jornalismo hoje enfraquecido, essa é a verdade, né? Uma categoria de jornalista enquanto categoria profissional também enfraquecida. Os meios de comunicação hoje muito dependentes do poder econômico e do poder político. A gente sabe que sempre houve uma relação delicada, mas hoje existe uma ingerência muito grande nas redações do poder econômico e do poder político. A gente sabe o partido dos jornais, o candidato dos jornais, as manchetes dos jornais, né? A gente lendo as manchetes, interpretando, a gente consegue entender para onde aquilo ali está caminhando, quais são os interesses, quais são os aliados, quem são os opositores. Então, esse enfraquecimento aliado à proliferação das redes sociais, hoje qualquer pessoa pode produzir conteúdo, pode espalhar conteúdo, sem checar. Muitos pacotes de internet permitem que você acesse o WhatsApp, onde você recebe todo e qualquer tipo de informação de grupos de pessoas que você tem muita proximidade e confiança e, no entanto, esses pacotes não te deixam checar a informação, acessando outro site. E, em função desse contexto todo, o jornalismo acabou perdendo muito campo, inclusive tendo uma crise de credibilidade. Muita gente acredita mais no grupo do WhatsApp da família do que na manchete que leu, porque não confia mais que há uma, vamos dizer assim, autonomia na publicação daquele material. Isso é que é o mais grave, eu considero. Claro. Agora, a gente está falando da mais alta corte do país, não é? Da corte que tem os maiores salários, a gente sabe disso, que inclusive é o teto do funcionalismo, né? Do judiciário, não diria nem do funcionalismo, do judiciário. Quem é que julga esses ministros? Primeiro, eles podem ser julgados, eles podem sofrer sanções, caso isso seja considerado um erro. Enfim, quem vai julgar essas pessoas? E se alguém pode julgar essas pessoas? De uma maneira geral, isso aí a gente teria que voltar um pouquinho a 2004, quando foi feita a reforma do Judiciário. Nessa reforma foi criado o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que tem como tarefa esse controle disciplinar, financeiro, orçamentário da magistratura nacional. Só que o presidente do Supremo? É o presidente do CNJ? Isso. Exato. Né? O presidente do Supremo é o presidente do CNJ, embora o CNJ tenha uma composição mais diversificada. Mas se criou um entendimento que o CNJ não fiscaliza o Supremo. Então, o STF ele é imune ao controle por parte do CNJ. Então, isso nos deixa como possibilidade o seguinte: num eventual abuso, num eventual crime praticado por algum membro da Suprema Corte, o procedimento aí seria a abertura de impeachment no Senado Federal, como tem havido, né, de uma maneira até crescente, o número de pedidos contra ministro Supremo. Né? Salvo engano, no início desse ano, saiu uma matéria dizendo que havia já 12 pedidos contra membros do Supremo, dentre eles o ministro Gilmar, Toffoli e Alexandre de Moraes. E, claro, abrir um processo de cassação contra um membro da Suprema Corte, isso é desgastante, politicamente também tem um custo e não é tão comum. Então, isso pode, de fato, ser um instrumento de responsabilização, mas também pode ser um instrumento de intimidação contra o tribunal. Glauco, me permita. As instituições, elas ficam, né? E as pessoas passam. Isso. Quando os ministros se comportam de uma forma, né, dessa maneira, aí eles arranham a imagem, né, da instituição que eles representam, a instituição que deve ser credibilizada. A gente precisa acreditar naquilo ali. Então, quando você se comporta de uma forma como os ministros têm se comportado, em benefício das suas próprias causas, isso cria na sociedade, de um modo geral, uma desconfiança da idoneidade, da credibilidade daquela instituição. Isso é péssimo, né, também para a democracia,
porque em quem vamos confiar? A classe política já passa por um processo de desgaste que vem se acumulando há anos. Isso. E hoje a gente vê uma Suprema Corte também passando por uma crise de imagem, de credibilidade muito grande, e os ministros, quando se comportam assim, eles colaboram para isso. Isso também não é muito bom. Na hora que ele tomou, porque era uma... não vou nem falar ofensa, era uma declaração, não é? Diretamente direcionada ao Toffoli, né? O amigo do amigo do meu pai. Na hora que ele entra com uma ação pelo Supremo e impõe quem será o relator, não é isso? Que foi o Alexandre de Moraes. Ele transformou uma coisa pessoal em um ato político, professor? Essa atuação de Toffoli, ela vem sendo muito criticada. Primeiro porque ali foi a abertura de um inquérito de ofício, em que ele é o presidente do tribunal e, ao mesmo tempo, é a pessoa que supostamente foi ofendida. Ele já designa um próprio integrante do STF para fazer o controle de eventual crime contra a honra, a imagem. E tem um dado importante, né, que o Ministério Público, a Procuradora-Geral da República, e o Ministério Público é o titular da ação penal, ou seja, se ele próprio entende que o inquérito deve ser arquivado, ele não tem sentido em continuar aquela investigação se ele próprio diz, eu já estou adiantando que eu não vou entrar com ação penal, então não tem sentido continuar com essa investigação. E eles mantiveram a posição de investigar, o que aumenta essa imagem de que se trata de um expediente que, em tese, é formal, mas que tem uma finalidade muito mais política e intimidatória contra os meios de comunicação. Isso é bem complicado, né? Agora, o Toffoli defende que há um ataque ao Supremo por meio das milícias digitais, né? Ele defende e ele, inclusive, essa ação teria feito parte dessa questão. Qual a tua opinião sobre essa questão das milícias digitais, Andréa? O que são milícias digitais? Cadê essas pessoas? Veja, a gente passou um processo eleitoral, né, para presidente da República agora no Brasil, em que os estudiosos afirmam que as milícias digitais venceram as eleições, porque nós tínhamos uma produção e uma proliferação de fake news em grupos de WhatsApp. Várias denúncias foram feitas ao TRE, ao TSE e a não sei mais onde, e o resultado das eleições foi mantido. Eu não tenho notícia, se vocês souberem, me digam, de nenhuma milícia que tenha sido estão encontrada. Abrindo a CPI das fake news, estão tentando abrir no Congresso. Mas veja, imagine você a dificuldade que vai ser chegar realmente aos responsáveis por isso, né? A gente imagina. Então, é quase que um inimigo assim, imaginário. Quem são essas milícias? Onde estão essas pessoas? Como elas trabalham? Quem são os nossos inimigos? E também é criar um clima assim, de desconfiança geral. Então, eu agora não vou confiar mais em ninguém, porque qualquer pessoa pode fazer parte de uma milícia digital, produzir o que quiser e prejudicar quem quer que seja. Então, é preciso ter um controle, vamos dizer assim, mais formal e com base legal na produção e escoamento de conteúdos, e aí envolve de empresas de telefonia a queda do diploma, por exemplo. Sim. Né? É muito complexo. E aí tem um ponto importante, Andréa, também, que as instituições elas devem estar preparadas para esse tipo de problema, coisa que a Justiça Eleitoral não está. Então, quer dizer, principalmente num processo eleitoral em que esses fatos eles provocam um impacto de imediato e as reações você não tem como controlar. Não tem como o tribunal dizer, tudo bem, aconteceu isso, se vocês acham que é ilícito, entre com a ação, daqui a 3, 4 anos a gente julga. Acabou, o fato já está consumado, já houve resultado da eleição. Então, é preciso que haja um marco regulatório e uma preparação técnica realmente das instituições para que elas possam lidar com um problema que decorre de um momento atual. E é um problema atual, exatamente, é um problema novo. A gente ainda não entendeu exatamente como vai reagir diante disso. Isso. Você, por exemplo, num curso de graduação de jornalismo, você vai trabalhar com os alunos, né? Você passou por isso, eu passei também, a ética, a checagem, a apuração, o sigilo da fonte, uma série de princípios, de condutas que vão nortear a prática jornalística para que esse bom jornalismo apareça. O que é que acontece hoje? Além da gente não ter diploma e qualquer pessoa poder exercer essa profissão, tem a Folha de São Paulo, por exemplo, ela treina qualquer pessoa que queira ser jornalista
e trabalhe na Folha. Imagina, em poucos meses você vira um jornalista num curso que prevê 4 anos de formação. Fora essa autonomia e essa democratização da produção de conteúdos que fez com que qualquer pessoa, sem esse compromisso, né, com a veracidade dos fatos, possam produzir e publicar as coisas. Isso é grave também. Agora, teve também uma questão política na hora que a casa de um ex-integrante do Exército, né, da reserva, e que foi candidato do partido de Bolsonaro a governador, na hora que ele teve essa casa também, foi um dos que foi vasculhado, né? Teve também uma questão política aí, professor. Toffoli catucou a onça com vara curta. Agora você toca num ponto interessante. Quando você falou no início, né, que a atuação do Supremo ela tem desagradado uma linha da esquerda, mas também o governo, outros segmentos e assim por diante. Então parece que o Supremo, o Judiciário como um todo, muitas vezes ele acaba se transformando no inimigo comum, né? E isso é muito ruim para a instituição. Se a gente observa o que tem acontecido em outros países com a democracia já fragilizada, a exemplo da Hungria, da Polônia, da Turquia, começa com um processo de perda de credibilidade até conseguir cooptar o judiciário e ele perde totalmente a autonomia, ele perde a independência de poder decidir contra o interesse do governo, porque ele passa a ser um inimigo comum, esse não serve, então a gente vai reestruturá-lo a partir de novos interesses. Então, se o tribunal não estiver atento a uma série de atos que vem acontecendo, ele vai pagar um preço muito alto. Isso é ruim para a democracia como um todo. A mídia também tem sido colocada como inimiga, né? Sim. Não só o judiciário, mas a mídia tem sido desqualificada, né, pelo próprio presidente. Durante a campanha, por exemplo, o presidente se comunica com as pessoas pelo Twitter. Né? Nas coletivas, ele só responde ao que ele quer. Ele desqualifica perguntas que são feitas. Ele esteve aqui no Recife recentemente e os colegas comentam isso, o quanto a própria imprensa, dentro da cobertura presidencial, foi colocada de uma forma completamente inadequada, longe de onde as coisas aconteciam, com dificuldade de acesso, e na hora das respostas, das perguntas, algumas perguntas que foram feitas foram desqualificadas, né? Eu só respondo pergunta inteligente, teria dito o presidente aos jornalistas. Então, a mídia hoje também, junto com o judiciário, passa por esse processo de inimigo, desqualifica, tem interesses escusos, e aí... E tem o Olavo de Carvalho que já disse no Facebook que enquanto houver um só juiz do STF à solta, ninguém se sentirá protegido contra o crime. No Facebook dele está lá isso escrito. Ele pode ter ficado mais forte nesse ataque dele ao Supremo depois desse ocorrido, professor? Um minuto para responder. Eu acho que é um capítulo à parte, né? Sim. Ao mesmo tempo que talvez ele tenha relevância para alguns integrantes do governo, mas ele também é desacreditado no meio acadêmico, mas né? para a família Bolsonaro ele Exato. É o guru, né? Mas não sei se algum pronunciamento dele teria um impacto realmente concreto sobre o funcionamento de uma instituição como o judiciário ou a própria imprensa. Agora, isso pode desencadear outros fatos, outras reações, e aí sim, de fato, pode haver um risco à independência, à credibilidade, à imagem. E no final das contas, se você tem uma imprensa intimidada ou um judiciário intimidado ou que se acha parceiro do governo, então ele perdeu a função de existir. Vamos para mais um intervalo? A gente volta rapidinho hoje debatendo STF e censura. Estamos de volta com nossa conversa sobre STF e censura, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados Glauco Salomão, professor de Direito Constitucional da Unicap e da UPE, e Andréia Trigueiro, integrante da diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp 81 98830 7098.
Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Edivan de Tegipió, que está sempre aqui participando do nosso programa. Obrigada, Edivan. Divulgar e publicar notícias falsas, se configurasse um ato criminoso, deveria estar no Código Penal e configurar um ato criminoso. Mas, infelizmente, as leis no Brasil não são cumpridas. Lançou essa opinião aqui para a gente. E esse pedido de impeachment dos ministros do Supremo pelas redes sociais, e a gente viu agora também no último dia 26, Andréa. Qual a sua opinião sobre isso? Sobre essas pessoas que estão pedindo isso? A minha avó dizia assim, olha, quem tem boca fala o que quer. Agora a gente tem visto aí uns exageros absurdos, né? De reivindicação de direitos ou de situações que não têm cabimento. É muito importante que as instituições funcionem, tenham autonomia, exerçam seu papel com protagonismo, com independência, a imprensa, o judiciário, a classe política, para que haja uma democracia saudável, para que nós tenhamos os nossos direitos respeitados e não violados, é preciso garantir que todos possam trabalhar. O que está acontecendo no Brasil, infelizmente, é que eu não sei de onde apareceu aí um contingente de pessoas que se sentiram no direito de pedir coisas escabrosas, coisas inaceitáveis para uma sociedade civilizada, para uma sociedade que busca o bem comum, o bem social. E aí fica a máxima da minha avó, quem tem boca fala o que quer. Agora, a gente também precisa se articular para não subestimar a capacidade dessas pessoas de se organizarem de um modo ou de outro e de conseguir coisas que a gente hoje vive uma situação no Brasil que a gente não imaginava viver. Sim. Uma situação de supressão de direitos, de violação de direitos, de extinção de conselhos, de fóruns, de espaços sociais que garantem a participação das pessoas no sentido de monitorar, de fiscalizar, de observar se as políticas públicas estão sendo cumpridas como elas deveriam. E a gente não imaginou que ia chegar nesse lugar. Então, não podemos também subestimar a capacidade dessas pessoas, de alguma forma, de fazerem coisas que vão de encontro ao que a gente gostaria, de viver numa sociedade justa, igualitária, com respeito aos direitos humanos, o direito das pessoas de ir e vir, de se manifestar livremente, o livre pensamento. Mas o livre pensamento também precisa colaborar com o bem comum. Até porque ninguém quer o fim do Supremo, que fique bem claro. De jeito nenhum. A gente está analisando aqui um possível erro, mas o fim ninguém quer. Agora, acaba que o Supremo está apanhando de todo lado. No momento que agora ele está criminalizando a homofobia, foi também bastante criticado. Quando a Carmen Lúcia brecou a cura gay, também foi bastante criticada. Ele está apanhando dos dois lados, professor, nesse momento? Não é de agora que o Supremo vem sendo criticado, mas se a gente, de novo, leva em conta que o papel do tribunal é justamente atuar como uma corte que a gente chama contra-majoritária, ou seja, brecar os avanços de uma maioria política que pretende atropelar direitos fundamentais, esse é o papel do tribunal. Então, quando ele, lá atrás, reconhece a união estável homoafetiva, o casamento homoafetivo, quando ele reconhece que a mulher pode interromper a gravidez no caso de anencefalia, e agora a criminalização da homofobia, o tribunal não está fazendo nada mais do que o seu papel. E num contexto de extrema polarização, é muito ruim quando a gente associa que a proteção de direitos é de uma bandeira ideológica A ou B. Quer dizer, a tutela de direitos, as liberdades individuais, isso é uma garantia do indivíduo, independentemente de sua opção política, seja ele de esquerda, seja ele de direita. E o tribunal ele tem que se concentrar, me parece, até para garantir a sua própria legitimidade enquanto instituição, ele tem que entender que o seu papel é defender direitos contra maiorias, contra o que alguém chama da voz das ruas, pressões sociais e assim por diante. É só aí que ele consegue realmente construir uma imagem positiva na sociedade. Voltando para esse assunto da sua avó, como é a frase? Quem tem boca fala o que quer. A gente ouviu do Eduardo Bolsonaro que bastava um soldado e um cabo para fechar o tribunal. Caso isso ocorresse hoje, eu espero que não. Na sua opinião, Andréa, como é que a opinião pública reagiria? Você tem hoje, como o Glauco bem falou, dois grupos bem distintos no Brasil.
você tem um grupo aí que vinha socialmente se organizando e se fortalecendo, a comunidade LGBT, os povos indígenas, os quilombolas, os trabalhadores do campo e outros grupos sociais que vinham aí nos últimos anos se fortalecendo, tendo seus direitos ampliados, eu diria, né, mais conquistas. E você tem um outro grupo que hoje está no poder, que é um grupo conservador, que tem um caráter fundamentalista religioso muito forte, que tem uma pauta moral muito forte, que é contra o casamento gay, que acredita no kit gay, que acredita em mamadeira de piroca, que acredita que a terra é plana, que tem Olavo de Carvalho como um guru. Então, esses dois grupos hoje vêm travando uma guerra, né, nas redes sociais, nas ruas, na mídia, onde quer que seja. Então, existe uma polarização, a opinião pública, de um lado, vai gostar, porque acredita que o Eduardo falou ecoa no seu coração, faz sentido, e etc e tal. Mas você tem também um grupo do outro lado, que foi para as ruas no dia 15, hoje foi novamente em menor número, é verdade, mas é um grupo ainda maior do que o grupo que tem em 2 ruas para apoiar essas medidas. Então, imagino que esses 2 grupos vão travar, se isso vier a acontecer, que eu acredito e espero que isso não tenha o menor cabimento, isso não é possível para uma democracia. Mas eu acho que esses 2 grupos vão seguir nesse momento que é crucial para a gente, né, que é essa briga de extremos, que não é saudável para ninguém, que viola direitos dos 2 lados. Eu acredito que é preciso que a gente caminhe para um diálogo respeitoso, amoroso, como diria Paulo Freire, onde a gente vai precisar ouvir o outro, né, desenvolver a oratória, mas desenvolver a escutatória, ouvir o outro, acolher o direito do outro, sem que isso signifique violar o direito das outras pessoas, porque um casamento de homoafetivos não interfere na vida dos religiosos, em nada. Como também a vida religiosa das pessoas não interfere na vida de quem não é religioso, ou pelo menos não deveria. No Brasil, atualmente, infelizmente, a filosofia cristã, ela tem se transformado em lei, em políticas públicas, porque é essa a pauta moral que está em vigor. Então, eu imagino que a gente precisa evoluir para um processo de diálogo, acolhedor, para que todos e todas possam expressar os seus desejos, os seus direitos e todos sejam respeitados. Que o Estado seja laico, né? Porque está lá na Constituição. E que o Estado seja laico. Distanciamento entre Estado e Igreja. Agora, um outro ponto interessante que a gente estava comentando aqui no intervalo. Tem todo esse ataque ao Supremo, essa declaração que é muito polêmica, foi muito repercutida, mas, ao mesmo tempo, indicar Moro ao Supremo é tido como uma forma de prestígio ao trabalho dele. Como é que a gente entende isso? Porque é um ataque de um lado, mas a indicação do atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, pelo próprio Bolsonaro, é um reconhecimento do trabalho. Como é que a gente entende isso? Isso tem a ver com o que a André tem falado no começo, né? A Operação Lava Jato, desde o começo, ela se beneficiou e muito, né, de uma imagem que foi construída na opinião pública, como, né, uma operação que até que enfim está punindo crimes de colarinho branco, né, a alta criminalidade, políticos e assim por diante. Então, ele construiu uma imagem, uma reputação no meio social. Só que ele começa, me parece, a incorrer em algumas contradições a partir do momento em que ele aceita ser ministro, membro de um governo, né, que, direto ou indiretamente, ele acabou contribuindo, né, para a própria eleição. E mais recentemente, quando... E tem havido alguns impasses, né? Moro não conseguiu emplacar determinadas medidas que ele gostaria, ainda o projeto de lei anticrime, a questão do COAF. E veio agora, recentemente, essa declaração do presidente, né, que na próxima vaga, ou seja, em 2020, que Moro seria indicado. Então, quer dizer, até lá ele vai ter que suportar, né, talvez vai ter que engolir um monte de sapo aí para poder chegar até o Supremo. Se a gente abstraísse esse contexto e olhando para trás do que já aconteceu no Brasil, de fato, o ministro da Justiça, considerado isoladamente, o ministro da Justiça, muitas vezes ele é um potencial candidato para ir para o Supremo, né? Mas agora o cenário é outro. Já aconteceu outras vezes, né? Já aconteceu outras vezes, assim como o ministro da Justiça, assim como o advogado-geral da União. Foi o caso de né? Toffoli. Foi o caso de Toffoli, foi o caso lá atrás do próprio Gilmar Mendes, que ele era advogado-geral
no governo FHC. Então, ao assumir esses cargos, há um indicativo, né, de preparação e tudo mais. Mas o contexto agora é diferente, né? E a indicação de Moro para o Supremo me parece que não seria tão tranquila assim, porque há também uma oposição muito forte ao nome dele. Deixa eu ler aqui. Jefferson de Jaboatão. Oi, na verdade, o povo tem que se acordar com relação à política do país, seja qual for a área, mesmo no Supremo. E aí que deve dar exemplo, mas está uma verdadeira bagunça, cada um que puxe para o seu eu. O povo tem que se unir para acabar com isso, se não é remar contra a maré. Também é outra opinião de Jefferson. Agora, André, você está aí com um documento Exato. que eu considero bastante importante. Câmera 2, por favor. Isso aqui é o Código de Ética dos Jornalistas, né? Ele vale para todo o Brasil. Ele não tem poder de lei, né? Eu queria deixar com vocês. Obrigado. Ele tem as diretrizes, né? Os princípios que devem reger o exercício da nossa profissão, inclusive com os nossos direitos e os nossos deveres. Nos cursos de graduação de jornalismo, esse código ele é estudado, mas muitas vezes, depois da disciplina, a gente não olha mais para ele, a gente vai para o mercado e entra naquela produção quase que industrial de fazer matérias e produzir conteúdos e a gente não observa. Se esse código fosse mais observado, se houvesse um zelo maior por ele, por parte de nós, de jornalistas, muito provavelmente o nosso jornalismo teria outro conceito, digamos assim. Porque, infelizmente, a gente está falando aqui de censura do STF aos jornalistas, mas existe também a autocensura dos jornalistas, porque não conhecem o seu papel social, porque não entendem qual é a sua missão enquanto profissional. E ele acaba impondo a ele mesmo a censura, porque ele supõe que o patrão, que o editor, que o dono do jornal, ele não vai gostar se ele se posicionar assim ou assado. Então, eu trouxe para vocês... Esse código aí ele foi produzido na parceria com várias pessoas e a gente acabou visitando as redações, conversando com os jornalistas que estão na ponta, também com as direções de jornalismo, para que todos e todas possam entender, apreender o que está aí e promover um jornalismo de mais qualidade. Agora eu tenho uma notícia fresquinha e queria saber se, na sua opinião, professor, como vocês gostam de falar, foi uma abertura de precedente. Hoje, faz 6 horas que o Sindicato dos Jornalistas, da qual a Andréa faz parte, publicou uma nota oficial que vem com a preocupação da decisão liminar do desembargador Jovaldo Nunes Gomes, do TJPE, que no último dia 21 de maio determinou a remoção de textos e proibiu a produção de reportagem do blog do jornalista Ricardo Antunes e também manifestações na rede social. A matéria versava sobre o fechamento do restaurante Leite, que é um dos restaurantes mais antigos do Brasil, acredito eu, né? Que estaria havendo uma questão entre o dono e suas filhas, e ele está proibido de veicular a matéria. Isso aconteceu aqui, Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco. Ele abriu um precedente. Na hora que isso ocorre no Supremo, dá mais espaço para esse tipo de coisa, professor? Primeiro, como é uma notícia fresquinha, então Sim. eu também não conheço detalhes do processo que está sendo discutido, nem também o que foi veiculado. Mas, em linhas gerais, uma atuação do Supremo Tribunal Federal no sentido de determinar a retirada de conteúdos da imprensa, isso de fato pode estimular outras instâncias para que elas façam a mesma coisa. Porque o argumento é muito simples, se o Supremo fez, então ele está indicando que isso realmente é uma prerrogativa do Poder Judiciário, do juiz estar ali agindo como uma espécie de um censor agora, né, para saber o que pode ser veiculado e o que não pode ser veiculado. Então, não é um precedente local, mas talvez isso remonte ao precedente do próprio Supremo, né? Então, isso de fato pode contribuir não só para esse caso, mas para qualquer outra situação. A gente está no fim do programa. Gostaria que a André fizesse as considerações finais também. Eu queria só dizer que não é a primeira vez que Ricardo Antunes tem conteúdo retirado do ar e é proibido de mencionar determinados fatos. Como eu falei no começo, se há alguma prática jornalística por parte de um jornalista antiética, isso precisa ser visto de outra forma. Essa forma de censura prévia, ela é muito complicada e compromete muito
a divulgação de notícias, né? O papel do jornalismo, a força do jornalismo. Então, o STF tem aí a sua parte, né, que lhe cabe nesse processo, mas aqui em Pernambuco, esse fato, essa prática, na verdade, ela já é recorrente. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada a vocês Eu que dois agradeço. hoje aqui pela participação. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pelas perguntas e comentários enviados e até o nosso próximo programa.